Galera, final de jogo, válido pela 13ª rodada, Remo e Paysandu, o jogo terminou agora há pouco, Remo perdeu aí de 1-0, vamos falar aí sobre o que foi o jogo de hoje, no meu ponto de vista, onde foi que o Remo pecou, enfim, falar um pouco aí de como seria os próximos jogos em termos de projeção para o Clube do Remo, mas antes de começarmos eu peço para que você possa se inscrever no canal, para que você deixe seu like, para que você compartilhe. Mas antes vamos ficar aí com o vídeo dos nossos patrocinadores e em seguida a gente volta para poder falar sobre o que foi o jogo. Sabe aquele seu computador, notebook ou tablet que está aí parado, lento ou travando? Nós temos a solução K2 Informática, o melhor preço e orçamento sem compromisso. Instalação de programas, remoção de vírus, formatação e limpeza? Fala com K2, K2 Informática. DDD 91 99913 5790 é o WhatsApp. Ali você faz a formatação, faz limpeza, faz instalação de programas. É só chamar o K2 no DDD 91 99913 5790. Você está cansado de pagar caro para assistir o jogo do seu time, filmes ou séries? Olha só, chega de gastar muito. Tem agora todos os canais liberados, sem fidelidade, sem travas, alta qualidade de imagem e som, simplesmente incomparável. Disney original, Disney Premium, para que você possa assistir o jogo do Clube do Remo, campeonatos brasileiros da série ABC, Netflix, Telecine, HBO, Premiere e muito mais. Chame agora mesmo o William, fale com ele no WhatsApp DDD 91 99805 2068. Fala que você viu o anúncio aqui no Império Remista e tenha descontos exclusivos. Repetindo, o WhatsApp DDD 91 99805 2068. Final de jogo no Mangueirão, mais de 45 mil pessoas, jogo válido pela 13ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série B. Clube do Remo, infelizmente, perdeu aí o jogo de 1-0 para o Paysandu. E vocês me conhecem há pouco tempo aqui, eu sou um cara torcedor. Apesar de amar, ser apaixonado pelo Clube do Remo, eu não passo a mão na cabeça de jogador, de técnico, de direção, enfim. Hoje foi a estreia do Antônio Oliveira, né? A gente tem que levar muitas coisas em considerações. Um técnico que veio aí da Série A, estava desempregado, e um técnico que naturalmente não conhece os jogadores do Clube do Remo, né? Isso era que a gente temia, de ter que contratar de repente um técnico que viesse da Série B, ou de repente um técnico que conhecesse o elenco para que pudesse não só escalar da melhor forma possível, mas principalmente das mexidas. Bom, não foi isso que aconteceu. O Antônio Oliveira chegou no meio de semana, salvo engano, começou a treinar o Clube do Remo desde quarta-feira. Então ele teve aí quarta, quinta e sexta-feira para poder treinar o Clube do Remo, né? E pelo que a gente pôde pegar de informações ali, e até de uma certa forma coerente, o Flávio Garcia ali passou algumas informações e o time do Remo basicamente que entrou com a mesma formação que jogou ali diante do Atlético Paranaense e vinha jogando, com exceção dos desfalques aí do Reinaldo pelo 3º cartão amarelo e do Caio Vinícius que estava machucado, né? Eu tinha pontuado ontem aqui essa escalação que o Remo entrou hoje, tá? Com o Marcelo Rangel, com o Marcelinho, com o Camutanga, com o Klaus, com o Sávio, com o Luan Martins, Pavani e Pedro Castro, na frente Janderson, Adailton e Pedro Rocha. Eu falei para vocês ontem que eu faria duas mudanças, né? A primeira delas era entrar ali com o Davó, no lugar do Janderson, que não vem fazendo uma boa partida. E eu entraria com o Daniel Cabral no lugar do Pedro Castro, tá? Sendo que o Daniel Cabral viria para primeiro volante e ficava ali o Pavani jogando na dele e, o Daniel Cabral de primeiro volante, deixava o Luan Martins, que é a posição dele de origem, segundo volante, e adiantava um pouquinho mais o Pavani pelo fato de eu achar que ele tem uma presença melhor na chegada de área, o chute bom de fora da área, e aqueles passes na diagonal para poder fazer o facão para tentar tirar alguma coisa, né? E nitidamente o Remo sofreu, tá? E não vou muito além não, tá? Eu sou o Remo, mas a gente tem que falar o que é certo. O Paysandu foi muito superior no jogo,
muito superior no jogo. E a gente tinha até comentado que o Tonião tinha que chegar com essa rapaziada aí, dar umas porradas na mesa e chamar para o saco, né? Eu acho que essa função nem está atrelada tão a ele, porque o Tonião não tem esse perfil, mas sim ao senhor Marcos Braz, tá? Que tem que chamar essa galera aí. O Remo já vem aí da segunda derrota seguida, e é um ponto de alerta a ser ligado, principalmente um técnico aí que foi rejeitado pela maioria da torcida, mas de uma forma assim bem, pelo menos da minha parte aqui, a gente não tem que chegar e ficar julgando a pessoa de começar o trabalho, né? Mas o técnico Antônio Oliveira teve participação crucial no resultado de hoje. Porque se ele teve coerência de não mexer muito no campo, ficou no time que entrou em campo logo de cara, ficou nítido, ficou bem claro que o Pedro Castro não tem condições nenhuma, de repente, de nem fazer parte como opção do segundo tempo. Ele já vem mal há muito tempo. O Janderson está mal também. E aí a gente é engolido no primeiro tempo pelo Paysandu, porque a verdade é essa. Só o torcedor cego que não consegue ver isso daí. E no intervalo, quando eu até brinquei, eu falei, porra, a força do Remo agora tá na virada do primeiro para o segundo tempo, porque o reforço tá no banco. E aí o cara me volta com Pedro Castro, tira o Marcelinho, segundo Cacheado sentiu a falta de ar de novo. Eu não sei se foi isso, também não podemos cravar, tá? Eu acho mais que foi opção técnica, porque eu já tinha visto um comentário na ESPN, né? Que o Pedro Castro já estava aquecendo desde os 25 minutos do primeiro tempo, porque realmente estava um buraco na costa do Marcelinho. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar primeiro de mexidas, tá? E aí ele volta com o mesmo time, sabendo que o Janderson estava mal, que o Pedro Castro estava mal e que tinha literalmente um buraco no meio de campo. Gente, o Remo não tem meio de campo, porque o Remo vem jogando há muito tempo com 3 segundos volantes. Então, já é um erro. Só que o cara tinha a opção de entrar hoje com o primeiro volante, um cara de marcação, assim como poderia ter feito isso lá no jogo contra o Atlético Paranaense, e não entrou. Porque a partir do momento que rola a bola para o início do jogo, a autonomia total ali passa a ser do Antônio Oliveira. E aí a percepção do técnico de olhar o jogo, saber o que ele tem no banco de reservas, porque ele teve aí pelo menos 3 dias para trabalhar com o elenco, e o cara simplesmente, ao invés de mudar para que o time possa mudar a cara, ir para cima, tentar reorganizar, ele fez o contrário. Ele desorganizou completamente o time do Remo, desestruturou de uma forma completa, porque foram mexidas assim sem nexo, né? Então vamos lá, por etapa. Então ele faz a primeira mudança ali, do Marcelinho pelo Pedro Castro, e continua voltando com os jogadores. E é aquela velha percepção que eu tenho de técnico de futebol ser teimoso, né? Se o cara vê o time jogando mal, o adversário sendo bem superior já no primeiro tempo, você ter a opção ali do segundo, no intervalo, de fazer mudanças para tentar organizar, não, o cara volta com a mesma teimosia e vem fazer a primeira mudança aí com aproximadamente 20 minutos, quase 20 minutos do primeiro tempo, e a primeira mudança que sinceramente não deu para entender, porque ele colocou ali o Viseu e o Davó. Ele tira o melhor cara do meio de campo do clube do Remo, que é o Pavani, que estava jogando de segundo volante, e tirou, na realidade, o Janderson, que estava mal, já era para ter saído do intervalo, e tira o Pavani. Aí ele coloca 2 atacantes, que é o Viseu e o Davó. E aí o que ele faz? Ele recua o Adailton para o meio de campo. O Adailton não é, gente. Uma coisa é você ter um jogador ali provisoriamente para fazer uma função numa emergência. Mas não foi o caso do clube do Remo. O Remo tinha hoje, pelo menos aí, Dodô, eu não vou, entrou no jogo, mas não vou nem somar, porque ele mais atrapalha do que ajuda, tá? Mas ele tinha ali a função, de repente, de fazer uma mudança diferente, de colocar o Davó e o Jaderson. Porque ele tiraria o Janderson, tá? Ele tiraria ali, o Janderson logicamente sairia para o Davó entrar na ponta, e ele, de repente, poderia tirar ali o Pedro Castro, que estava muito mal, porque o Pavani era o melhor do meio de campo, e colocar o Jaderson, que mesmo sem ritmo, eu acho que pelo menos com a velocidade ali, a marcação, ia melhorar. Depois dessa mudança, com 27 minutos, o Paysandu consegue fazer ali o gol,
numa falha, no meu ponto de vista, ali do Pedro Castro, que devia estar fazendo a cobertura, e mais uma vez ali o Rangel ficou plantado em cima da linha, ok? Mas enfim, o Paysandu fez 1-0, e aí a gente vinha falando desde o início do jogo, quando o Remo voltou para o segundo tempo sem mexida, a gente sempre fala, né, que espera tomar o gol para tentar fazer alguma coisa. E aí quando foi com 32 minutos, ele fez a segunda mudança, que ali matou qualquer tipo de possibilidade que o Remo tinha de empatar ou até mesmo tentar virar o jogo, porque ele tira ali o Adailton e o Camutanga para colocar o Dodô e o Marrone. Então vamos lá. A gente já não tinha meio de campo, a gente tira um zagueiro para improvisar ali o Sávio recuando, ou então o Pedro Castro recuando, para colocar o Dodô, que já não vem mal há muito tempo, desde o início do Campeonato Paraense, e deixa o Jadson no banco. E aí vem a minha pergunta para vocês. Isso é percepção de um treinador? Vamos esquecer que o cara chegou agora, que o cara está conhecendo o elenco, mas será que ninguém da diretoria do Clube do Remo falou que o Jadson estava voltando agora, estava apto para o jogo, e que antes de se machucar, ele era o titular absoluto do meio de campo do Clube do Remo? Ou será que quando ele falou no início de semana que foi ele que lançou o Jadson como titular, logo no início da carreira, e o cara, técnico tem dessa de não gostar de jogador, né? Preterir o cara, deixar o Jadson de lado e colocar um Dodô que, sinceramente, com aquele escanteio que ele cobrou ali, já não era nem para ser relacionado. E aí te pergunto, o que aconteceu com o Maxwell? Que até ontem estava relacionado na pré-relação e em cima da hora, nem no banco, o cara está relacionado lá para a opção de reserva. Então assim, gente, ponto de alerta ligado. O Clube do Remo, se continuar fazendo dessa forma aí, vai ser ladeira abaixo, tá? Eu quero muito acreditar que foi realmente uma falta de conhecimento do Antônio Oliveira. De novo, gente, uma coisa é você chegar e conhecer o elenco agora, outra coisa é você estar olhando o jogo, você demorar a mexer no time, você fazer mudanças erradas, você desconfigurar literalmente o time. Porque de repente, olha só, a gente sabe que, com 32 minutos não é motivo para tanto desespero, mas desconfigura totalmente. Eu tava vendo o Marrone ali jogando ali praticamente na posição do Sávio, de lateral esquerdo, porque o Sávio teve que vir para a zaga. Desde quando o Marrone é lateral esquerdo? O que adianta você ter reforço para ficar no banco de reserva, porque já é o terceiro, né? Porque teve contra o Operário, o Davó ficou no banco, beleza, era a estreia do cara, mas o cara ficou no banco contra o Atlético Paranaense, e o cara ficou no banco hoje diante do Paysandu. O que o Jadson está fazendo nos últimos 3 jogos para justificar uma titularidade? O que o Pedro Castro está fazendo para justificar uma permanência do time? Eu sou da seguinte opinião: se você tá com um time que não tá evoluindo, cara, tenta mudar, tenta fazer alguma coisa. De repente, não seria melhor começar o jogo ali com o meio de campo do Daniel Cabral, que é aquele cara de marcação, aquele cara pegador, não tem a mesma característica de um Caio Vinícius, mas é um cara que pelo menos tem uma marcação mais forte, a característica de um primeiro volante. E aí você adiantava o Luan Martins para jogar na dele, porque estão queimando o Luan Martins, que não acertou nada hoje. Foi um dos piores em campos, junto com o Pedro Castro e junto com o Janderson. São 3 figuras repetidas que não vem fazendo um bom desempenho desde o jogo do Atlético Paranaense. Então por que não mudar para tentar começar diferente? É a minha pergunta. A outra pergunta que eu tenho: vocês vão esperar estourar o Pedro Rocha? Porque o Pedro Rocha nunca é substituído. Porra, Diego, mas ele é o cara mais diferenciado que tem. Ok, mas o cara uma hora vai estourar. É melhor de repente tirar o cara com 30, 35 minutos do segundo tempo e colocar um outro jogador e descansar o cara, porque, cara, a gente já não tem opção de qualidade. O Remo, mais uma vez, aí não fez boas contratações na janela, se for comparar outros times. E o Paysandu, gente, não é um time absurdamente que, se fosse de modos normais, teria time para ganhar o Clube do Remo. Teve salto alto, aquilo que eu falei. Não adianta você encher a boca e ficar falando que o time está com foco. Cara, foco é uma coisa, agora você simplesmente da boca para fora não tem validade. É você chegar em campo, você ter raça, você ter vontade, mas não adianta você colocar um time desfigurado e ir mexendo para ele ficar mais desfigurado ainda, para simplesmente acontecer o que aconteceu hoje. Então assim, péssimo resultado para o Clube do Remo. Outros times vão jogar, o Remo já está na 8ª colocação. Dependendo de como for aí, o Remo já vai para a 10ª colocação, até mesmo 11º. O Atlético Paranaense aí já está com o mesmo número de pontuação do Clube do Remo.
apesar de que seja um motivo de preocupação e alerta, nada que 2 vitórias consecutivas, aí ou 3, e não é impossível, porque o Novo Horizontino já fez isso daí, ganhou 4 consecutivas e vai jogar de novo agora, que não possa resolver. O que eu estou querendo dizer para vocês é que esse investimento milionário que o Remo está fazendo, ele pode ser jogado pelo ralo, se não tomarem uma atitude, principalmente ali a diretoria, o seu Marcos Braz, para colocar o trem no trilho. Porque tem jogador fazendo corpo mole, as mexidas e opções do técnico aí, Antônio Oliveira, foram terríveis. É um cara que já mostrou aí que, infelizmente, é um técnico teimoso, que demora para mexer, e quando mexe, são mexidas sem nexo. Então, assim, gente, preocupante, o Remo está na 8ª colocação, poderia ser um resultado totalmente diferente se as mexidas forem feitas se as mexidas fossem mais coerentes, entendeu? Tirar aquele cara que está mal e colocar cada jogador na sua posição. Hoje foi uma misturada, uma salada de frutas. Aquele cara que entende o mínimo de futebol ficou muito decepcionado e muito inseguro com a estreia do Antônio Oliveira. A gente já previa isso daí, entendeu? Então a gente liga aí sim um sinal de alerta. Agora o Remo tem obrigação. Gente, olha só, a gente respeita todos os times, mas o Paysandu era simplesmente mais um jogo. Os caras simplesmente tiveram, como tiveram nos 2 últimos repases, que foi raça, vontade, motivação. O que falta para o Clube do Remo? E é o que está faltando para o Clube do Remo. Raça, motivação. A gente, se for comparar elenco, não tem nem comparação o nível de qualidade técnica que tem o elenco do Clube do Remo e o nível de qualidade técnica que tem o Paysandu. Mas isso daí não é tudo. O Remo não conseguiu ganhar o Paysandu, que é o último colocado, lanterninha do campeonato. Vai jogar agora com vice-lanterna na próxima rodada. Não ganhou o Criciúma, que está crescendo de produção. Não ganhou a Ferroviária, que é meio de tabela. Não ganhou o Volta Redonda, que está na zona de rebaixamento ainda. O Volta Redonda, que empatou em Belém, que está aí na zona de rebaixamento, teve uma dificuldade tremenda de ganhar por 1-0 e no sufoco o Amazonas. Então tem coisa errada. Seu Marcos Braz, sua função é essa. Seja enérgico, chega de ser bonzinho. Tem que ser tomada uma atitude urgente, porque o Remo precisa mudar urgente. Urgente, para ontem. Beleza? E espero que na próxima partida não cometa essa gafe aí de deixar os jogadores que deveriam ser titulares do banco de reserva. Galera, esse daí foi o vídeo de hoje. Com tristeza e ao mesmo tempo aqui puto da vida, mas faz parte, vamos levantar a cabeça e seguir em frente, que a gente tem oportunidade, tem chances ainda. Até o próximo vídeo, valeu!